Olá, boa tarde para você que acompanha o canal Gov. Hoje é segunda-feira, 3 de junho. Já estamos no ar com o Gov Informa e as notícias e ações do governo federal. A gente começa o Gov Informa falando da agenda do presidente Lula nesta segunda-feira. Mais cedo, Lula recebeu o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, para uma reunião bilateral e um almoço. Mas quem tem as informações para a gente sobre esse assunto e fala ao vivo, direto do Palácio do Planalto, é a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo. Esse encontro foi na parte da manhã aqui em Brasília e durante a reunião o presidente Lula e o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, trataram de temas como comércio e oportunidades de cooperação nas áreas de meio ambiente, educação, cultura, energia e ciência, tecnologia e inovação. Os dois líderes discutiram também os principais desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia e a crise em Gaza. Em declaração à imprensa após a reunião, o presidente Lula agradeceu ao presidente croata pelas condolências transmitidas em razão da situação no Rio Grande do Sul. Lula falou também sobre mudanças climáticas e a presidência temporária do Brasil no G20, entre outros temas. Lula destacou a proposta brasileira para criar uma aliança global contra a fome e a pobreza no âmbito do G20. Vamos ver agora a fala do presidente Lula. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza será um outro dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Ela estará aberta a todos os países e organizações internacionais. O apoio da Croácia e da União Europeia será de grande valia para que a aliança traga bem-estar, segurança alimentar, a dignidade a milhões de pessoas ao redor do mundo. Lula também falou hoje sobre a vitória de Cláudia Sheinbaum nas eleições para a presidência do México. Sheinbaum se tornou a primeira mulher eleita para a presidência do país. Lula disse que pretende ligar para ela ainda hoje, no final da tarde, e parabenizou a eleita. Vamos assistir. Eu estou muito feliz com a vitória dela, porque ela representa o meu grande companheiro López Obrador, que fez um governo extraordinário e, portanto, eu acho que o México estará garantido democraticamente o mais longo mandato dela. Estou feliz por ser uma mulher também. E estou feliz porque duas mulheres disputaram e ganhou aquela que representava o lado ideológico mais próximo, sabe, das pessoas progressistas no mundo. Eu pretendo viajar ao México esse ano, eu pretendo fazer uma visita de agradecimento ao López Obrador pelo carinho que ele teve comigo quando eu não era presidente ainda e também pela possibilidade que o Brasil quer ter de aumentar muito o comércio com o México. Nós somos as duas maiores economias do continente, portanto, nós ainda temos pouco fluxo no comércio, poderíamos ter muito mais e mais empresários investindo no Brasil e no México e mais empresários brasileiros investindo no México para que as duas economias cresçam. Então, eu, se Deus quiser, vou ao México. E falando um pouco mais sobre a agenda do presidente Lula nesta segunda-feira, agora à tarde Lula se reúne com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Também está previsto hoje um encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. E à noite, Lula participa ainda da sessão solene de posse da ministra Carmen Lúcia e do ministro Nunes Marques nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Carmen Lúcia, que é ministra do STF, é atualmente vice-presidente da Corte Eleitoral e vai substituir o ministro Alexandre de Moraes, que completa seu segundo biênio. Volto com você, Roberto. É isso aí, Gabriela. A semana começou aí com agenda internacional, mas foco aqui também nos assuntos internos. Obrigado pelas informações. Até a próxima. E o presidente Lula também se reuniu hoje com ministros e líderes do governo para avaliar as votações no Congresso e fechar as prioridades do Executivo para esta semana. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governo quer avançar na pauta econômica e pretende regulamentar todo o texto da reforma tributária ainda durante os mandatos dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. Vamos ouvir.
Entre os projetos considerados prioritários pelo Executivo no Congresso Nacional está a medida provisória do Programa Mobilidade Verde e Inovação, também conhecido como Programa Mover, que está no Senado. Esse programa, ele endurece as regras de sustentabilidade na frota automotiva e também estimula a produção de novas tecnologias na área de mobilidade. Ainda no Senado Federal, o governo federal quer aprovar também o marco regulatório do fomento da cultura, que está no Senado Federal. Um outro foco está no projeto de lei sobre o programa Acredita, que prevê crédito para financiamento de pequenas, médias, grandes empresas. Esse programa Acredita também está em tramitação dentro do Congresso Nacional e é um foco do governo federal. Segundo a avaliação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a articulação política do governo federal dentro do Congresso Nacional, com os parlamentares, é positiva. Dos 13 projetos que foram enviados este ano, 9 já foram aprovados e os demais ainda aguardam a apreciação dos parlamentares. Ele disse agora que o foco do governo é avançar nas pautas econômicas e sociais e disse também que nos próximos dias a equipe econômica deve enviar mais um projeto para o Congresso Nacional, mais um projeto que compõe a reforma tributária. O governo vai trabalhar e acreditamos que existe essa disposição na Câmara dos Deputados para concluir a votação da regulação da reforma tributária até o prazo das eleições municipais, para que a gente possa concluir depois no Senado. Nós queremos reafirmar a confiança que o governo tem de que terminaremos o mandato da presidência da Câmara e da presidência do Senado, que se conclui no final do ano, com a aprovação da regulação da reforma tributária. Acreditamos que será um legado importante dessa parceria do governo com o Congresso Nacional. Rio Grande do Sul, agora, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, sobrevoou o Vale do Taquari neste domingo. É lá que fica o município de Mussum, um dos mais atingidos pela tragédia climática que causou estragos por todo o estado. O Vale do Taquari foi uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com mais de 30 municípios, as cidades ainda se recuperavam das fortes chuvas que causaram estragos no ano passado. Em fevereiro deste ano, a nossa equipe esteve em Mussum para mostrar um plano de ação do governo federal de reconstrução. Só para se ter uma ideia do tamanho da tragédia, todo esse espaço onde a gente está ficou submerso. O rio Taquari subiu 30 metros. Ainda dá para ver a marca do nível onde a água chegou. A água passou arrastando tudo que tinha nas margens. Um rastro de destruição, inclusive parte dessa ponte. 5 meses depois, a cidade ainda tenta se recuperar. Voltando agora, 3 meses depois, a situação aqui em Mussum está muito pior. Todas as casas na margem do rio Taquari foram destruídas pela água. Sem moradores, sobraram apenas escombros e muito entulho. Todo mundo perdeu as coisas, não deu para tirar nada, porque foi tão rápido que a enchente não dava para tirar as coisas, porque senão tirava tudo, e a metade das coisas que o cara tirava quebrava tudo, o guarda-roupas, as coisas, aí quebrava tudo, né? Então eu peguei o que deu para pegar e levemos aqui, ó, no prédio ali atrás ali, para se livrar da enchente ali. O ministro da Reconstrução visitou a área atingida. Paulo Pimenta garantiu o empenho do governo federal na reconstrução das casas. A prefeitura já adquiriu, através da desapropriação, terrenos em áreas seguras. Já há a destinação do recurso por conta da Defesa Civil para a construção de cerca de 180 casas aqui no município, mais um outro grupo de casas que será construído em parceria com o governo do estado. E agora nós estamos vendo, com a Defesa Civil, como que o governo federal pode ajudar também na parte da infraestrutura urbana, criar as condições de habitabilidade desses terrenos, para que o mais rapidamente possível a gente possa ter o início da construção das casas. Habitação e também infraestrutura, estradas de acesso, ruas. Praticamente toda a cidade de 5 mil habitantes foi devastada. É justamente essa linha, né? A gente somar forças com o Estado, com a União, para a gente conseguir superar cada etapa desses projetos, desses programas
principalmente naquilo que vai ao encontro da reconstrução das casas destruídas, onde não é só a casa que a gente tem que pensar, mas sim todo esse contexto de infraestrutura e de vencimento de cada uma das etapas, de acesso, de terraplanagem, enfim, supressão de vegetação, tudo que envolve esse contexto. E também na questão de outra demanda que nos preocupa muito, que é salvar as empresas, né? Salvar os empregos, conseguir preservar o funcionamento econômico da região para evitar até um outro colapso que, além de econômico, também seria social, caso isso não ocorresse. Então, agradeço também até as linhas de crédito que já foram divulgadas, que vêm ao encontro daquilo que solicitávamos, né? E vai ser fundamental para esse reerguimento, para esse processo de recuperação das empresas e também nesse alinhamento que nós estamos chegando para a gente conseguir avançar nessa pauta habitacional, onde já desapropriamos algumas áreas de terra e precisamos pensar principalmente na infraestrutura e na celeridade que a gente possa dar para esses programas. A gente aprovou no final do ano passado um bom plano aqui de construção de moradias, mas nós vamos revisitá-lo e eu acredito muito que é possível a gente reavaliar os custos por metro quadrado e incluir um recurso para ajudar o prefeito a fazer a infraestrutura e executar essas moradias tão necessárias à população de Mussum. E começou a ser pago o segundo lote do Auxílio Reconstrução. Mais 47 mil famílias desabrigadas e desalojadas no Rio Grande do Sul terão direito a receber o benefício. Com isso, mais de 90 mil famílias já tiveram o cadastro aprovado. Há um mês, Jéssica, o marido e os 2 filhos estão em um abrigo. A casa deles, no bairro de Matias Velho, em Canoas, ficou debaixo d'água. Jéssica foi contemplada no primeiro lote do Auxílio Reconstrução, uma ajuda para recomeçar. Vai ser algo para tentar conquistar um pouco do que a gente tinha. Elaine ainda está com o pedido do Auxílio Reconstrução em análise. A casa dela, no bairro Fátima, em Canoas, vai precisar passar por uma reforma estrutural. E neste momento de perdas, Elaine ainda ficou sem um emprego. Agora, mais do que nunca, toda ajuda é bem-vinda. Vai ajudar um pouco. Por causa, além de eu ter perdido meus móveis, agora tem mais a questão da casa, né? Que não dá para voltar enquanto não resolver o que faz nela. Só em Canoas, 29 mil famílias estão com o Auxílio Reconstrução liberados. E para ajudar quem perdeu os documentos ou está com dificuldades em acessar a conta, a Caixa Econômica Federal montou esse posto de atendimento em um shopping da cidade. Estamos com mais de 50 empregados nesse ambiente fazendo atendimento. E está sendo muito importante. Embora já disponibilizado nas contas, né, e os clientes podem movimentar de forma digital no app da Caixa, no Caixa Tem, ainda tem informações das pessoas, especialmente aquelas que perderam o celular, perderam os documentos e vêm até aqui e se sentem muito acolhidas, né? Percebem que tem uma estrutura de apoio, de atenção e estamos conseguindo orientar. O sorriso da Ana Maria denuncia. Ela está entre os contemplados no segundo lote do Auxílio Reconstrução. A casa dela ainda está alagada, mas a chegada da ajuda já foi suficiente para reacender a esperança. E ela já faz planos com os R$ 5.100. Já entrou na conta o nosso auxílio, né? Hoje eu vim aqui com o meu filho, porque o dele também entrou, só que ele ainda não tá conseguindo as senhas para entrar na conta para retirar, para ver o dinheiro, mas o dele também entrou. Mas o meu já entrou, eu já tive acesso a ele já, né? Graças a Deus. Pelo menos uma esperança para a gente poder se organizar depois, né? É isso. E para ter acesso ao Auxílio Reconstrução, a validação dos dados deve ser feita pela pessoa responsável de cada família na conta gov.br. Depois dessa confirmação, as informações são enviadas à Caixa Econômica Federal, responsável pelo depósito na conta do beneficiário. No quadro Brasil no Rumo Certo desta semana, o assunto é emprego. O mês de abril superou as expectativas de geração de vagas com carteira assinada, com um recorde de empregos dos últimos 10 anos. E na soma dos 4 primeiros meses do ano, o total de empregos gerados já é de quase 1 milhão. O
Brasil voltou a crescer e esse crescimento vai além dos números. Ele aparece como oportunidades na vida dos brasileiros. Depois de um período desempregado, Ariel Vitor conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Um alívio para o estudante que paga aluguel e a faculdade. Foi muito boa essa conquista. Chegou no momento certo essa oportunidade de emprego. Na hora que eu estava realmente precisando bastante, consegui. Estou continuando meus estudos, pagando aluguel, minhas despesas básicas. Estou no começo de mês, estou conseguindo pagar minhas contas. Tá tudo ok. Assim como Ariel, milhares de brasileiros conseguiram novos postos de trabalho neste ano. Nos primeiros 4 meses de 2024, foram criados 958.425 vagas. É o melhor abril dos últimos 11 anos, levando também ao quadrimestre ser o melhor quadrimestre dos últimos 13 anos. Criar mais empregos foi uma das prioridades estabelecidas pelo presidente Lula já no início do seu 3º mandato. Quando o governo completou 100 dias, o presidente disse que gerar empregos seria sua obsessão. A minha obsessão, nos primeiros 3 meses era retomar todas as políticas sociais que deram certo nesse país. A minha obsessão agora é com o crescimento e com a geração de empregos. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir sucesso. Um ano depois, os números mostram que as ações adotadas pelo governo para viabilizar crédito para o setor produtivo e gerar emprego e renda deram resultado. Eu, quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano, se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da construção civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. Os investimentos do setor público, os bons resultados na área econômica e a confiança no crescimento do país criaram um ambiente propício também para os investimentos do setor privado. Tanto que o Brasil registrou 7,5% de desemprego em abril, o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos. Em abril a gente contratou 4 pessoas para treinar, né? Eles começaram a atuar em maio, mas só que a contratação foi em abril mesmo. E a gente pretende sim contratar mais pessoas. A partir dos próximos meses aí a gente vai estar pensando, porque a loja inaugurou tem pouco tempo. Então a gente pretende ainda reformular a equipe, pensar e a gente está analisando se está tudo certo, mas vamos contratar sim. O Gov Informa fica por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal para você. E para saber mais notícias, é só baixar o nosso aplicativo, Canal Gov. Uma ótima tarde para você. Até a próxima. Tchau.